Olá a todos, sejam muito bem-vindos, queridos amigos e amigas. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. A nossa casa fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, Zona Sul. É sempre um grande prazer estarmos juntos mais uma vez. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e agradeço a SECA, essa casa querida que acolhe a todos nós. Hoje o nosso tema é a nova era. Esse tema está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 9 e 10. Por que a nova era, se o mundo continua com guerras, egoísmo, orgulho, ganância e tanta crueldade? Será que nós estamos mesmo em uma nova era? É isso que nós vamos ver. Mas, primeiramente, como sempre fazemos, vamos nos desligando dos nossos problemas materiais, das nossas preocupações, respirando profundamente, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai amoroso, lembrando da nossa condição de espíritos imortais. E assim sendo, vamos fazer as nossas vibrações pelo nosso mundo, pela paz no mundo, pela paz em todos os corações, em todas as famílias, e que haja entendimento entre os povos da terra. E também vamos pedir pelas suas intenções pessoais. Juntos, de mãos dadas, em pensamento, vamos orar com muita fé, que todos possam ser amparados, confortados e entrando na sintonia do Pai, que a nossa fé e as nossas energias sejam renovadas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente do mal que ainda habita dentro de nós. Que assim seja. Então, nós recomeçamos o capítulo número 1 do Evangelho. Existem outros livros da codificação espírita, como a Gênese, o livro dos médiuns, o céu e o inferno. Por que nós recomeçamos sempre novamente o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos? Porque a mensagem de Jesus é o Evangelho redivivo. A doutrina nos traz o Evangelho para
uma maior compreensão, mais acessível. Jesus falava por parábolas, porque não era o momento do véu ser levantado, de nós compreendermos a mensagem na íntegra. E porque, assim como a prece, o Evangelho é um alimento precioso para a nossa alma. O hábito de ler e estudar o Evangelho é transformador. O Evangelho é um convite à transformação. Não é para nos trazer sentimento de culpa ou tristeza. Não, é um convite para a transformação, para a alegria, para que as nossas vibrações possam refletir no próximo, porque nós somos como um espelho. Se nós elevamos o nosso padrão vibratório e vibramos a paz do Mestre, vibramos o bem através da sua prática, das boas ações, essa condição vibratória também vai chegar até as pessoas que convivem conosco. Então, que essa reflexão seja muito útil para a sua vida. Bem, voltando, recapitulando o capítulo 1, não vim destruir a lei. Só para relembrarmos, Jesus disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento, para que a lei de Moisés e a mensagem dos profetas sejam cumpridas. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 18. Ou seja, enquanto nós não aprendermos, assimilarmos todas essas leis, nós não iremos avançar, progredir até chegarmos ao estado de espíritos puros. Moisés nos traz a primeira revelação, e essa primeira revelação também foi uma nova era para aquela época da antiguidade, porque o mundo deixou de ser um mundo primitivo e passou a ser um mundo de provas e expiações. Nós ainda estamos nessa condição? Sim. Nós ainda estamos em um mundo de provas e expiações, mas já começou a transição planetária para um mundo de regeneração. E como é esse mundo? Como será esse mundo de regeneração? Será um mundo que não vai ter mais expiações, mas ainda teremos as nossas provas. Moisés nos traz duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés.
Uma é invariável e a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei divina, a lei de Deus, ela está formulada nos 10 mandamentos. Então nós temos aqui, não matarás, não furtarás. Então são as leis divinas, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois vem a segunda revelação, que é Jesus. Jesus não veio destruir a lei. Pelo contrário, a lei de Moisés, a lei de Deus, os 10 mandamentos continuam valendo. Mas Jesus simplificou os 10 mandamentos em apenas 2, que são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus veio dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens da sua época. Ele veio nos ensinar que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. E esse reino dos céus, ele já começa a ser plantado no nosso coração. E os ensinamentos de Jesus são sementes de luz que vão florescer no nosso coração e no nosso espírito. Ele não pôde dizer tudo, porque ele mesmo declarou que não era possível e sobre muitos pontos ele se limitou a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não serem possíveis, não poderem ser então compreendidas. Então essas novas ideias era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem para nos dar a chave. E se essas ideias não podiam surgir antes de um amadurecimento do espírito humano. Então, com o passar do tempo, com o amadurecimento da humanidade, é que surgiu o Espiritismo. A questão que fazemos é: por que o advento do Espiritismo, se Moisés já tinha trazido a lei de Deus, que são os 10 mandamentos? Se Jesus também já tinha vindo personificando a segunda revelação e deixando o seu legado, o ensinamento da lei de amor, porque a lei de amor é que Deus é o nosso Pai. É muito triste ver que pessoas, ainda aqui no século XXI, são tementes a Deus, têm medo de Deus. E o Espiritismo nos faz amar a Deus. O espírita não teme a Deus, ele ama a Deus e segue os ensinamentos de Jesus por amor e não por medo. A nova era, então, é o amadurecimento dos ensinamentos de Jesus. Ela chega no século XIX
com o advento do Espiritismo. A mensagem é trazida no item 9 por um espírito israelita e o nosso tempo é muito curto. Então, conforme eu vou falando, vamos fazendo as nossas reflexões até o momento que for possível. Depois, quem quiser, é muito bom reler com calma novamente, para que cada um faça a sua reflexão, já que o Espiritismo é a fé raciocinada. Ele começa assim: um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Deus é único e Moisés o espírito que Deus enviou, com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer a sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida, os sofrimentos, os problemas desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. O sofrimento desse povo era porque eles foram escravizados pelo faraó do Egito. Houve uma grande seca, com ela a fome, e eles se mudaram para terras mais férteis. E essas terras pertenciam ao faraó que os escravizou. Moisés sabia das suas origens e, crescido, ele adulto, começa a ser incomodado, começa a sofrer vendo a condição do seu povo e recebe a missão divina de o libertar. A história de Moisés é incrível e vale muito a pena a gente ler. Fizeram até um filme muito antigo, Os 10 Mandamentos. Então Moisés liberta esse povo e o conduz pelo deserto por 40 anos, mas nem Moisés nem o povo liberto chegam até a terra prometida. Quem chega à terra prometida, onde corre leite e mel em abundância, são as futuras gerações. E geograficamente nós vemos que a distância entre o Egito e a terra prometida não é tão longe assim, mais ou menos 400 quilômetros. Mas era preciso que os espíritos fossem sendo renovados para acolher os mandamentos de Deus dados por Moisés. Esses mandamentos trazem o germe da mais ampla moral cristã. E os 10 mandamentos são o brilhante frontispício dessa obra, que faz parte de toda a Bíblia, que é como um farol que ilumina o caminho para a humanidade percorrer. Então, a moral de Moisés era apropriada ao grau de adiantamento daqueles povos que foram chamados à regeneração. Então, esses povos, eles ainda eram primitivos,
É como se o espírito ainda tivesse na infância. E por isso havia os sacrifícios, achando que esses sacrifícios adoravam a Deus. Então, nesse quesito, eles ainda estavam muito atrasados. A sua moral também estava muito atrasada. Mas Moisés permitiu que assim fosse, porque eles não iam se submeter a uma religião inteiramente espiritual. Os sacrifícios lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Deus mosaico é um Deus primitivo e Jesus veio nos trazer os ensinamentos do amor e que Deus é Pai. Deus nos acolhe. Por mais imperfeitos que nós sejamos, Deus é misericordioso. Então Jesus nos trouxe a mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, para renovar o mundo, para sermos fraternos, para esse amor fazer morada em todos os corações, o amor através da prática da caridade, o amor ao próximo e trazer para perto de nós os espíritos superiores. É a lei do progresso a que a natureza está sujeita e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. É claro que tudo isso não se faz sem lutas, sem o amadurecimento da humanidade. Por isso que hoje nós ainda temos tantos conflitos, tantas agitações, tantas discussões, porque toda transição para uma nova era provoca essa agitação. Mas Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. E no Livro dos Espíritos, o próprio Allan Kardec questiona, mas por que o Espiritismo, se Jesus já tinha vindo, se Moisés já tinha vindo? Então, Allan Kardec faz corajosamente essa pergunta. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Qual é a utilidade do Espiritismo? Eles têm mais alguma coisa para nos ensinar? Qual é a novidade? E os Espíritos respondem: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico, como nós já dissemos, né? O sentido figurado das parábolas. E em forma, né, de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Então, hoje se faz necessário que a verdade seja inteligível, ou seja compreendida para todos, pois é preciso explicar e desenvolver essas leis. São poucos os que as compreendem e ainda menos os que a
praticam. Por quê? Porque a maioria, talvez, esteja mais preocupada com a sua vida material, né? Os nossos irmãos aí materialistas. E rapidamente nós vamos então terminar com uma outra mensagem do espírito Fenelon, que foi um padre francês. Essa mensagem veio da cidade de Poitiers em 1861. Fenelon nos fala assim: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver através das trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos superiores começaram a falar e nos advertir. O mundo foi abalado. Nas suas bases, o trovão ribombará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. O vosso mundo se perdia. Então, ele está se referindo ao século XIX, que é considerado o século das luzes, onde houve um avanço, um progresso maior do que nos 18 séculos anteriores. E aí começaram a surgir as novas ideias, houve um progresso nas artes, na literatura, na medicina, houve as novas invenções, inclusive a do trem, que diminuiu a distância entre as pessoas, e tudo isso levou a um grande materialismo que nos conduzia unicamente ao bem-estar material. Então, a doutrina espírita nos traz de volta para Deus. Os grandes espíritos superiores, os mensageiros divinos, restabelecem em nós o equilíbrio, a consciência que a nossa passagem aqui é transitória. E embora nós sejamos como grãos de areia, é bom lembrar que sem os grãos de areia não haveria montanhas. O importante é que cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho. Nós somos apóstolos da paz universal. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, queridos irmãos, que possamos fazer a nossa parte e seguirmos a Jesus, amparado pelos nossos espíritos de luz. Que não percamos a oportunidade desta reencarnação e que cada um faça a sua parte. Muito obrigada pela sua paciência,
Que Deus os abençoe. Tenham uma excelente semana e até o próximo vídeo. Um abraço de muita fé. Muito obrigada.